Bem, eu creio que a hora da verdade está se aproximando, sabe? No tocante a essa doutrina, né? Doutrina que não é uma doutrina. O uso do véu pelas irmãs e a cabeça descoberta dos irmãos. Quer dizer, a mulher com a cabeça coberta e os homens com a cabeça descoberta para profetizar ou para assistir um culto, participar de um culto, né? Então está chegando a hora da verdade. Por quê? Por razões inéditas, porque a congregação não é disso, de expandir o Evangelho para terras estranhas. Não é. Quando ocorre sair do Brasil é acidental. E lá pelas quantas foram parar lá em Jerusalém. Parece que tem um empresário aí no Rio de Janeiro que resolveu financiar a construção de uma congregação lá em Jerusalém. Parece que é isso que ele encabeçou e houve interesse da parte do ministério e foram para lá. Muito bem. Eu tenho mostrado que isso são usos e costumes, né? E não podemos fazer doutrinas de usos e costumes. Por quê? Porque, bom, veja no caso do véu. É da tradição da igreja, sem dúvida. É uma tradição da igreja milenar. Os primeiros séculos, a igreja usava muito véu. E tem várias igrejas hoje que adotam o uso do véu. Mas não pode fazer doutrina. Por quê? Pode haver alguma cultura, alguma nação, que a mulher ter alguma coisa sobre a cabeça possa ter um significado imoral, ofensivo, inadequado, impróprio, agressivo. Porque as culturas no mundo são as mais diferentes. Eu vi um vídeo de um rapaz aí afirmando que as nações indígenas já estão conhecidas. É falta de informação. No Brasil nós temos mais de 200, estima-se, mais de 250 nações indígenas sem o contato com o homem branco, não é? E outros países, outras nações deve haver isso também. Então, e a outra doutrina que a congregação fez, que é a doutrina que o homem não pode orar ou profetizar de cabeça coberta, né? Vão ao exagero que a pessoa não pode falar da palavra de Deus, a Bíblia e conversar sobre estas coisas se estiver com a cabeça coberta. Então, já aconteceu aqui em Bofim, o ancião lá, o irmão Furquim, expulsou um judeu da igreja porque ele estava com o kippá, dizendo: aqui nós não aceitamos um homem cultuar a Deus com a cabeça coberta. Quer ficar aqui? Tira esse chapéu aí, senão vai embora. Entendeu? Bom, então estamos agora diante de um fato, uma situação. A congregação está em Jerusalém. Bom, lá em Jerusalém eles têm a cultura milenar do uso de kippá e os rabinos um chapéu, né? Se eventualmente um judeu ortodoxo entrar na congregação com a cabeça coberta e for humilhado, seja porque mandem tirar a cobertura ou o expulsem de dentro do templo, pronto, está criada aí uma situação, sabe? Só que aqui no Brasil, o que aconteceu lá em Bonfim, em Curitiba, não teve consequências. E isso deve ter acontecido muitas vezes por todo esse Brasil afora. Só que lá é diferente. Lá, como diz o povão, o bicho pega. Por quê? Porque o judeu não tolera o Cristo das igrejas. Não é o Cristo histórico e o cristianismo dele decorrente. Porque o Cristo histórico, para eles, é um falso Messias.
como eles tiveram na história dele dezenas, se não passar de centenas de falsos messias. Então é irrelevante. É uma página virada, uma figura que passou. Eles odeiam, eles têm uma amargura e uma ferida na alma por causa do cristianismo das igrejas. Por quê? Durante a Segunda Guerra Mundial mataram mais de 6 milhões de judeus, queimados nos fornos, violentado, estrupado, mortos a tiros, tiveram seus bens expropriados. E acho que são raras as famílias lá em Israel que não teve um amigo, um parente, um ente querido que morreu durante a Segunda Guerra Mundial. Então eles têm ódio das igrejas cristãs e do cristianismo e do Cristo que é pregado por estas igrejas. Notoriamente a congregação, que é uma igreja preconceituosa, exclusivista e fanatizada. Igrejas assim, aí a coisa fica feia demais, por causa eles são também preconceituosos e intolerantes. No ano de 2000, botaram fogo numa igreja de nome internacional, que era uma igreja que praticava o acolhimento que nos ensina o cristianismo. Eles recebiam as pessoas que confessavam a fé em Jesus Cristo, não importava a placa que ela pertencesse, batista, metodista, presbiteriano, católico, Assembleia de Deus, não tinha esses questionamentos. As pessoas eram recebidas e naquela igreja eles tinham um lugar para dormir e uma mesa para comer. E se quisessem se reunir para fazer um culto, tinham essa oportunidade. Pois foi lá um judeu ortodoxo e meteu fogo na igreja, meteu fogo no alojamento e queimou as pessoas. Eu sei que elas foram para os hospitais com queimaduras gravíssimas. Não sei se alguma delas morreu. Também tem uma igreja batista, e olha que os batistas são liberais, sabe? E não tem essa doutrina de cabeça coberta, cabeça descoberta, não são exclusivistas, são bem abertos. Tiveram a sua igreja queimada por 3 vezes. As Bíblias já foram queimadas em praça pública. Cristã, pessoa que confessa a Cristo, espancada também por esses grupos fanatizados. Olha lá se não houve morte. Eu não tenho notícia de mortes. Olha lá se não houve mortes. Então tá bom. Então eu quero repetir novamente aquilo que eu tenho pregado ao longo do tempo. Isso é usos e costumes. Usos e costumes a gente não muda com imposição. Usos e costumes, o que muda é o tempo. É o tempo. Então veja, não sou profeta, não estou profetizando. Se nada acontecer, não precisa dizer que eu sou um falso profeta, que profetizei, não sei o quê. Eu estou falando isso baseado na história, que se a gente não aprende os nossos erros com a história, eles vão se repetir. E no entendimento, na compreensão que eu tenho do comportamento humano. Bom, eu acredito que essa doutrina, ou a congregação engole goela abaixo, ou vão se machucar por lá. Vão ter o templo derrubado e pessoas espancadas, quem sabe mortas até. E já tem um forte indício para apresentar, mostrando que essas coisas vão acontecer. Quer saber? Quer saber? É já. A congregação começou a construção do templo lá em Jerusalém. Tudo belezinha, tal, andaram, legalizaram tudo com a prefeitura. Mas como estavam num país novo, com exigências novas, certamente faltou alguma coisinha.
quem sabe um papel, quem sabe até um carimbo. Um carimbo, quem sabe não foi um carimbo? Eu gostaria que alguém contasse essa historinha direitinho para a gente. Saber por que a prefeitura de Jerusalém mandou os tratores lá e derrubaram, botaram tudo no chão. Botaram tudo no chão. Não vai interpretar que eu estou contente com isso, em absoluto. Mas estou abrindo os vossos olhos, presta atenção. Eu pergunto, se fosse uma sinagoga, isso teria acontecido? Reflita. Se fosse uma sinagoga, teriam eles derrubado e botado no chão todo o trabalho de meses, se não foi de um ano e meio de construção? Hein? Se fosse uma sinagoga, eles teriam feito isso? Reflita. Bom, se as coisas que eu estou dizendo acontecerem, então veja, está provado que é uma falsa doutrina, essa doutrina que o homem não pode orar, profetizar, participar de culto com a cabeça coberta. Está provado que isso não é doutrina, tá? Isso é usos e costumes. Então veja, o fracasso de uma doutrina mostra o fracasso da outra. Não é verdade? Se a doutrina que o homem não pode orar ou profetizar com a cabeça coberta, também não é doutrina essa doutrina de que a mulher só pode participar do culto, orar e profetizar com a cabeça coberta. Isso é lógico. Tchau.